O que você quer dizer com isso? Quer dizer o quê? Isso que você acabou de falar, santificado seja o vosso nome. Sei lá. Não sei o que significa. Como é que eu vou saber? Faz parte da oração, só isso. Santificado significa digno de respeito, santo, sagrado. Agora entendi. Mas sabe, eu nunca havia pensado no sentido dessa palavra. Realmente, você é tudo isso mesmo. Continua a oração. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como é no céu. Para. Você realmente está falando sério? Essa é boa. Onde se viu? Oração é sempre uma coisa séria. Você é mais do que ninguém devia saber disso. Claro que eu estou falando sério. Então me diga. O quê? O que você faz para que isso que você rezou aconteça? Como assim que eu faço? Eu não faço nada. Já te disse, estou rezando, faz parte da oração. Mas para falar bem a verdade, seria bom que o Senhor tivesse mais controle sobre tudo o que está acontecendo no céu e na terra também, sabia? Você está virando o jogo. Eu perguntei o que você faz para que a minha vontade aconteça. Bom, eu vou na igreja. Não foi isso que eu perguntei. Você mais fácil. Podemos começar pelo jeito que você trata o seu irmão, a maneira como você gasta seu dinheiro, o muito tempo que você dá à televisão e à internet, como você corre atrás da moda e o pouco tempo que você dedica em ajudar para que a minha vontade, como você diz, aconteça. Tudo bem. Mas se era para dar sermão, podia ter dito logo, né? Aliás, eu estava aqui rezando tranquila, como faço todas as noites, e você que começou a puxar conversa. Não precisa ficar bravo. Só porque eu lhe fiz lembrar que, para fazer a minha vontade, não significa mudar um pouco de vida. No fundo, eu pensei que você realmente estava pedindo para que essa vontade fosse feita. Tá bom, eu pedi. Você tem razão. Acho que eu nunca parei para pensar realmente qual era a sua vontade e nem como colocar em prática. Vivo reclamando de tudo, coloco a culpa nos outros, especialmente você. Mas no fundo, eu não faço nada para que as coisas mudem. Agora sim, você está começando a entender as coisas. Para que minha vontade aconteça, eu preciso de duas coisas. Que coisas? Primeiro, que você saiba, conheça a minha vontade. E para isso é necessário que a gente se conheça melhor. Não posso continuar sendo alguém distante em quem você joga umas palavras no final da noite. Tenho um nome, te amei, formei e chamei a vida. Tenho sonhos sobre você. Quero ser uma pessoa em sua vida, ter espaço em sua vida. E só assim poderá descobrir o quanto amo você e me conhecerá. Nossa, estou sem palavras. Se a primeira coisa também desafio, que diga na segunda? A segunda é mais fácil, mas só se a primeira tiver acontecido. E qual é? Eu poderia até agir sozinho, porém não acredito que seja o melhor caminho. Prefiro agir por meio das pessoas como você. Isso mesmo, você. Mas eu não me imponho nada, não imponho nada a ninguém. Dê-lhe o livre-arbítrio para que isso, por isso mesmo, a escolha sua, fazer ou não minha vontade. Caramba, agora você me pegou mesmo. E o que eu faço? Escolha. Pode fazer ou não a minha vontade. A decisão é sua. Mas eu ainda estou na primeira parte. Desculpa dizer, mas faz tempo que rezo essa oração, porém, devo confessar que é só agora que eu começo a te conhecer. Ainda não estou pronta para fazer essa escolha. Como você mesmo disse, preciso primeiro te conhecer. Não tem problema. Eu já lhe disse que amo você. E quem ama sabe esperar. Tem o tempo que precisar. Basta não parar no caminho. Não, isso não. Agora que a gente começou, eu quero mais. Como eu já disse antes, não quero atrapalhar sua oração. Continue. Amanhã você deve levantar cedo para procurar trabalho, ir à escola e tantos outros compromissos. Não é mesmo. Bom, já que você permite, eu vou continuar. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Peraí. O que foi dessa vez? Que pão você está me pedindo? Você sabe a resposta, por que me pergunta? Eu não sei, nunca questionei essa oração. Talvez no fundo só pensava no fundo de comida mesmo. Estou gostando, você está ficando cada vez mais sincera, aberta e se questionando. Então como é que fica? Se você me diz é só pão de alimento,
que talvez passasse em sua cabeça, diga: nem só de pão vive o homem, mas também da minha palavra. Minha palavra é alimento para aqueles que querem descobrir a minha vontade. Estou percebendo que tenho muito que aprender ainda. E quando você pedir pão para saciar sua fome, lembre-se daquelas pessoas que não têm nada para comer. Não só peça oração por elas, mas seja você mesmo a resposta real e concreta dessa oração para as pessoas. Dê pão a quem tem fome. E eu, que achava que rezar bastava parar os minutinhos e repetir palavras. Está certo. É repetir e viver a palavra com P maiúsculo. Mas continue. Estou muito interessado na próxima parte. Agora eu tenho até medo de continuar. Não se preocupe. Coragem. Estou com vocês. Bom, é assim. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Mas você perdoou mesmo, seu irmão? Não tem um quê de vingança ainda? Eu sabia. Mas, senhor, ele já me criticou várias vezes. E não era verdade o que dizia. Eu queria acertar as contas, pôr tudo às claras, desmascarar aquele mentiroso que fica mentindo sobre mim. Ou seja, se vingar o outro. Mas... Nada demais. E a sua oração? De que adianta rezar se não expressa o que sente no coração? Mas... Você me chamou, estou aqui. Quero que saia daqui transfigurada, transformada. Já lhe disse que estou gostando do seu jeito. O caminho é esse. Você está sendo honesta consigo mesmo. Mas não é hora de carregar o peso da ira e da vingança dentro de você, acho. Posso ser bem honesta? Acho que me sentiria melhor se me vingasse. Você está se enganando. Vai se sentir muito pior. A vingança não é tão doce como dizem por aí. Pensa na tristeza que causaria ao outro e em você mesmo. Eu posso mudar tudo isso. Basta você querer. Pode? Mas como? Perdoa seu irmão e eu perdoarei você. Mas, senhor, eu não posso perdoá-lo. Então não me peça perdão. Não que eu não possa lhe perdoar. Mas você não acolheria o seu coração que está cheio de raiva e vingança. Não há espaço para o amor dentro de você. Como posso perdoar assim? Você tem razão mais uma vez. No fundo, sabe? O que eu desejo é paz com meu irmão. E como o Senhor é assim que eu desejo. Sabe, Senhor, ensina, me ajuda a perdoar esse meu irmão. O que você me pede é muito profundo e maravilhoso. Estou muito feliz ao ouvir isso. Consegue perceber que alguma coisa mudou dentro de você? É verdade. Depois que falei, eu me senti muito bem, aliviada, feliz. Aliás, desde que começamos a conversa, a oração, me sinto diferente. É tão bom falar com o Senhor. Devíamos conversar mais vezes. E podemos, sempre que você quiser. Mas ainda não terminamos. A oração continua. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ótimo. Vou fazer justamente isso. Mas não se coloque em situações onde sabe que vai ser tentado. O que você quer dizer com isso? Você sabe. Deixe de lado situações ou pessoas que levam às intrigas, falcatruas ou fofocas, e tudo aquilo que possa levar você para um caminho que não é a vida para você e outras pessoas. Não me use como saída de emergência, tá? E agora eu não entendi nada. Que negócio é esse de saída de emergência? Você sabe muito bem o que estou falando. Faz coisas erradas, depois corre para pedir socorro. Agora você conseguiu me deixar com vergonha. Você me pede ajuda, mas logo em seguida cai no mesmo jogo. Não se esqueça que eu sou o criador e não o hospital ou supermercado, que você chega, pega as coisas na hora que deseja e ainda acha que pode me pagar com promessa. Eu já falei que estou com vergonha. Você pode me perdoar? Claro que perdoa. Sempre perdoa quem está disposto a recomeçar e consegue perdoar. Só posso dizer obrigado. Não. Pode dizer mais. Termina a oração. Terminar? Assim. Amém. O que quer dizer amém? Amém é amém. O ponto final da oração. Você só deve dizer amém quando aceita tudo o que quer, quando concorda com a minha vontade, quando segue os meus mandamentos, porque amém quer dizer assim seja, concordo com tudo que desejo. Então agora que eu já sei que estou dizendo, posso repetir. Amém. Dizem que Deus não chora, mas se eu lhe dei a capacidade de ter sentimentos, você é minha imagem e semelhança, então posso também eu chorar de alegria ao ver um filho meu rezando
um caminho de mudança, de conversão. Senhor, obrigada por nos ter enviado seu Filho Jesus Cristo, que em tantas coisas nos ensinou e deixou essa oração. Obrigada por me ajudar a entendê-lo. Fica na paz, meu filho. Não se esqueça, eu te amo, te chamo, te envio, estou sempre contigo. Mas é necessário que você aceite. Deixe a escolha também de me amar e, consequentemente, amar seus irmãos e irmãs. Boa noite, minha filha. Boa noite, meu pai. Tá vendo, gente? Vocês já tinham ligado pra nós. Galera, é pra refletir, né? Como Deus é maravilhoso, né? Às vezes a gente começa lá, ai, nossa, não louco, não, né? E às vezes lá no começo, igual o Francisco falou, pai, nossa, está lá. Vai, tô te ouvindo. Aí você começa, né? Deus ficou lá na primeira parte. Fala, filho, o que você quer? Fala, eu tô aqui, pode falar, né? Então, nosso grupo hoje foi mais voltado assim, né? Foi um grupo diferente, a gente não foi um grupo assim, né? Foi mais voltado assim, realmente, o amor de Deus, gente. O amor de Deus se manifesta nessa oração do Pai Nosso. Eu gostaria que vocês levassem isso para vocês. Cada vez que vocês rezarem o Pai Nosso agora, que seja diferente. Não só vocês, quando de vocês eu me incluo no meio, para mim também, começar por mim, né? E assim eu fui encerrado esse nosso grupo através da oração do Pai Nosso. E já que vocês estão assim nesse clima assim, tranquilinhos, calminhos, né? Peço Nossa Senhora para estar na frente da semana que vai começar amanhã, com a Santa Missa, né? Todos sejam convidados a ler a Santa Missa, a paróquia, certo mesmo? Nossa Senhora passa à frente da nossa família, dos nossos trabalhos, tudo, né? Tudo que a gente precisa realizar. E que nós saibamos rezar, assim como a gente a cada dia um dia amanhece diferente, que a gente sempre que fizer a oração do Pai Nosso, a gente faça diferente, não mais aquele negócio atropelado que às vezes a gente faz. Eu digo isso por mim, vou mostrar por mim, tá? E que vocês possam levar esse sentimento para de vocês, e sempre que vocês se depararem com um muro, com a barreira, um sentimento, vocês veem que o sentimento realmente está guardado, está sufocado, principalmente amor e perdão, gente, os dois sentimentos que a gente sufoca mais, né? Acho que o perdão ainda é mais. Sempre penso naquela pequena gotinha, e muitas vezes essa gotinha, você pode pedir, Senhor, põe teu dedo, põe teu sangue, põe teu olhar, né? Que essa gotinha seja Deus. A gente chamando Deus para vir trabalhar dentro da gente, né? E por aquilo que falta, para que possa se movimentar e a gente agir diante de todas as situações da nossa vida. Obrigada pela presença de vocês, vocês são maravilhosos, estão no coração de Jesus, cada um de vocês. Esse dia eu estava falando com a minha amiga.